Nossos cumprimentos a todo o público presente no dia de hoje. Contaremos com a palestra de tema 1933, as primeiras eleições do TRE no Amazonas, a ser ministrada pelo senhor Dr. Robério Braga, e uma breve palestra com o tema Voto Consciente, ministrada pelo senhor Rui Vanderlei de Carvalho Lopes. Sendo assim, convidamos para compor a mesa de honra a excelentíssima senhora desembargadora Carla Maria Santos dos Reis. Por favor, uma salva de palmas a ela. Ela é vice-presidente, corregedora e diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Convidamos também o senhor doutor Robério Braga, professor pesquisador no campo da História do Amazonas e do Patrimônio Cultural, advogado e mestre em Direito Ambiental. Convido também o senhor Rui Vanderlei de Carvalho Lopes, chefe de cartório da 2ª Zona Eleitoral e professor da Escola Judiciária do TRE Amazonas. Desta forma, convido a todos, em posição de respeito, para entoarmos o hino nacional brasileiro. Liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil nos honra e tenso raio vivo. Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, detente agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado.
Neste momento, passamos a palavra para a excelentíssima senhora desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, vice-presidente, corregedora e diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Bom dia a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos. É o Colégio Estadual, né, que está aqui. Tem mais algum colégio? Não, só Colégio Estadual, né? Sejam muito bem-vindos. Os senhores terão uma palestra, duas palestras super proveitosas que os senhores terão na memória daqui para frente. Que o professor, doutor e professor Robério Braga, e aqui o nosso servidor, doutor Rui, que os dois falarão para os senhores. Então, eu vou fazer uma breve saudação e, em seguida, o doutor Robério Braga, professor, irá falar-lhes. Mas eu vou fazer um pouquinho, só um introito rápido para os senhores saber quem são os palestrantes. Alegre-me introduzir este evento intitulado 1933, as primeiras eleições do TRE no Amazonas, o qual remonta a história e a memória da justiça eleitoral, que vai da passagem do voto impresso na urna de lona até o contemporâneo voto informatizado em urnas eletrônicas. Os senhores estão vendo aí na frente, né? Ressalte-se, sistema que é referência mundial. Nosso sistema de eleição do Brasil é referência mundial. Vou apresentar agora para os senhores os palestrantes. Aqui, à minha direita, o doutor Robério dos Santos Bragas, o professor também. E o nosso servidor aqui da casa, no TRE, o doutor Rui Vanderlei de Carvalho Lopes, que ele é chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral aqui da capital. O doutor Robério dos Santos Pereira Braga, ou professor Robério Braga, com extenso currículo voltado à docência jurídica, um dos responsáveis pela criação da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, na qual integra até os dias atuais cadeira como membro nato do Conselho Curador da UEA. Aliás, consta que o doutor Robério Braga atuou desde cedo no magistério, atividade que considera apaixonante e vislumbramos como um privilégio. Sua participação neste importante evento, que retrata um pouco da reminiscência deste tribunal, para não olvidarmos, não esquecermos, importante aparato basilar na construção da democracia regional e nacional. O doutor Robério Braga também foi, por muito tempo, nosso secretário de Estado de Cultura, Educação e Cultura, é isso? Cultura. Responsável dos responsáveis, até hoje, para os eventos de ópera que acontecia aqui na cidade de Manaus, o Teatro Amazonas, aquela parte do Centro Histórico, tudo devemos aqui ao doutor Robério Braga, que tomou a iniciativa e está lá até hoje e ficará na memória de todos nós. O doutor Rui Vanderlei de Carvalho Lopes, analista judiciário de carreira deste tribunal, há anos ocupando o cargo de chefe de cartório de zona eleitoral nesta capital, com esmero e dedicação que é comum a todos os servidores desta casa, e, logo, o tempo de dedicação do servidor, aliado à sua formação ao direito eleitoral, certamente o torna uma excelente indicação para ministrar esta palestra, que ocorrerá após o doutor professor Robério Braga. Assim, nobres estudantes e nobres pessoas aqui presentes, né, servidores, estudantes e demais servidores aqui da casa, né, que está aqui presente. Então, eu encerro este breve introito desejando a ambos, professor Robério e doutor Rui, permita-me chamar de professor, tá? Um excelente evento e, como recado aos participantes, digo-lhes que aproveitem, senhoras e senhores, a honra de ouvir as autoridades que lhes dirigirão nos momentos seguintes a palavras. Aproveitem bastante, que é inenarrável e inesquecível a palestra que os senhores terão. Muito obrigado por comparecerem. E, professor, eu vou pedir
para me retirar, porque eu tenho sessão agora, tá? Muito obrigada mais uma vez, em nome de todos aqui do TRE, né? E contamos com o senhor para a próxima vez, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, tá? Obrigada. Uma salva de palmas, palavras da nossa desembargadora. E assim agradecemos e desfazemos a mesa de honra e agradecemos a todas as autoridades que a compuseram. Sendo assim, convidamos os presentes para assistirem à apresentação da palestra com o tema 1933, as primeiras eleições do TRE no Amazonas, a ser ministrada pelo senhor doutor Robério Braga, professor, pesquisador do campo da história do Amazonas e do patrimônio cultural, advogado e mestre em direito ambiental. Por favor, uma salva de palmas. Quero dizer a todos que me sinto em casa. 50 anos de formado em Direito, 50 anos atuando na Justiça Eleitoral. Ainda ao tempo da minha querida doutora Basília Lunieri. Fico honrado com o convite que me foi formulado. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, sobretudo com um público jovem, uma parte do qual vai experimentar pela primeira vez o direito de escolher os nossos representantes. Diz-se sempre que é um dever, e é. Mas antes de dever, é um direito, que deve ser exercido com plena consciência e com motivação cidadã. Mas o que me traz aqui, na verdade, para essa conversa, é a recente publicação deste livro, que comecei a escrever em 1989, e que foi publicado e em circulação há pouco mais de um mês. Vejam quanto tempo se demorou para que isso se concretizasse. É um livro que teve início com o objetivo de homenagear o meu pai, que foi um dos fundadores do Partido Trabalhista Amazonense, o primeiro partido de trabalhadores no Brasil, em 1932, aqui no Amazonas. E que se desdobrou por um breve estudo dos partidos políticos no Império e na Primeira República, no processo de instalação da justiça eleitoral, no processo de votação na primeira eleição realizada após a Revolução de 30, com o Código Eleitoral de 1932. Sei que estamos em transmissão pelo YouTube. E quero aqui agradecer as audiências à distância que se utilizam dessa modernidade da vida atual. Entre elas, da minha querida Rosa, esposa, dos meus filhos, especialmente André Luiz e Ana Paula, ela juíza e ele doutor em Direito. Das minhas filhas Lorena e Vanessa, ambas advogadas e pleiteando a judicatura. Vejam onde eu estou metido. Como se dizia antigamente, numa camisa de 11 varas. E para os ginasianos do Colégio Estadual, se preparem que tem um trecho aqui, que está no livro, e que eu vou falar de um momento muito curioso da história do Colégio Estadual, a época em que era Ginásio Amazonense Dom Pedro II, originalmente, porque depois voltou a ser como é agora. Vamos lá.
As eleições no Amazonas, em 33, foram as primeiras com o Código Eleitoral de 32. Vamos lá. O ritmo de passar o slide é o ritmo da minha fala, ok? Por favor. Antecedentes históricos. Não se faz nenhuma apreciação jurídica ou de nenhuma natureza sem que seja antecedido de um referencial histórico. Antes de 32, não existia justiça eleitoral, as fraudes eram constantes, havia uma política dos governadores que era um acordo entre os governadores e o presidente da República, só ganhava a eleição quem eles queriam, não em quem o povo votava. Comissão de verificação de poderes. Era uma comissão que havia em todos os poderes legislativos, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, para dizer quem era o eleito ou não. E esta comissão decidia, portanto, o processo eleitoral. Os candidatos que haviam se submetido ao voto popular se apresentavam a essa comissão com as atas das suas eleições. Essa comissão, formada por políticos, examinava os documentos e dizia: este sim, este não, este sim, este não. Aquela brincadeirinha que a gente faz quando criança. Vejam que isso era um absurdo. E um antecedente também é a eleição presidencial de 1930. Por quê? Porque ela representou um marco, um corte no processo histórico de corrupção nas eleições. Vamos lá? Dá para ir? O rompimento do Acordo São Paulo-Minas. Havia um acordo político entre os senadores e deputados e governadores de São Paulo e de Minas Gerais, que era chamado de café com leite. Por quê? São Paulo produzia café, Minas produzia leites e queijos, e aí esse acordo político dominava a cena nacional. Se os mineiros e os paulistas combinavam, o presidente da República uma vez era de São Paulo, outra vez era de Minas, e o vice-presidente era de São Paulo ou era de Minas. Eles ficavam neste acordo o tempo todo. Neste momento, deu-se um rompimento de São Paulo com Minas, porque o presidente Washington Luiz, que foi deposto em 1930, era o presidente de 26 a 30, decidiu que o candidato dele não seria mineiro, ele era paulista, e ele decidiu que o candidato dele seria paulista, Júlio Prestes. Em razão disso, Minas Gerais se juntou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba para fazer uma frente política. Essa frente política levou uma campanha pelo país, uma campanha eleitoral, chamada Aliança Liberal, Caravana Liberal, que veio a Manaus, que fez um grande movimento e que participou aí de uma ação que nós vamos ver daqui a pouco com os ginasianos, no tempo em que os ginasianos eram considerados grandes revolucionários da política amazonense. Espero que continue. Essa campanha política denunciava as fraudes, e essas fraudes levaram à derrota de Vargas. Eu até diria que houve fraude para os dois lados. Eu mostro no livro que em Manaus, por exemplo, onde o governador Dorval Porto, no Amazonas, onde o governador Dorval Porto era prócer do Júlio Prestes, o Júlio Prestes teve 90% dos votos. No Rio Grande do Sul, onde o governador era o próprio Getúlio Vargas, ele teve 98% dos votos. É que nem uma ocasião em que, em Tefé, um candidato cujo nome era muito fácil de ser escrito, era um nome norte-americano, naturalmente toda a população de Tefé em 1950 escrevia muito bem em inglês, uma urna de 316 eleitores, este cidadão teve 316 votos. No tempo em que o eleitor tinha que escrever o nome do candidato na cédula. Recebia um papel e escrevia. Como ele já faleceu, Franklin Washington de Almeida Stephenson teve 363 votos. Todos os votos escritos corretamente, este nome muito simples. Uma das outras questões antecedentes a esse processo de rompimento histórico que levou ao Código de 32
foi o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, por uma questão familiar, uma questão de briga de reduto nordestino, dizem até que por alguma questão sentimental, este governador, que era o companheiro dessa composição Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, foi assassinado. E isto mobilizou parte da população dessas regiões brasileiras em favor de Getúlio Vargas e do movimento contra a posse de Júlio Prestes. Vamos lá? Em razão disso, deu-se uma composição militar e civil. Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, se junta com Góes Monteiro, general do Exército Brasileiro, muito influente, um homem de grande domínio, se junta a Eurico Gaspar Dutra, general de muita influência, que depois se tornou presidente da República, e formam uma composição civil-militar para impulsionar uma revolução. Vocês já devem ter estudado isso em História do Brasil, quando estudaram a Revolução de 30. Essa composição provocou uma marcha do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital da República, era a Brasília de hoje. E lá estava a sede do poder. Este movimento civil-militar saiu do Rio Grande do Sul em direção ao Rio, promoveu a deposição do presidente Washington Luiz, que foi preso, impediu a posse de Júlio Prestes, e aqui eu faço um parêntese, se vocês pegarem um livro de História do Brasil aplicado nas escolas de São Paulo, consta o Júlio Prestes como presidente da República. Mas ele não assumiu. Ele foi eleito e não assumiu. Mas para os paulistas, ele foi presidente. Deu-se, então, uma tomada do poder. Por que se diz uma tomada e por que se diz uma revolução? Porque foi um rompimento constitucional. O Estado de Direito, que hoje se chama Estado Democrático de Direito, foi rompido. Entrou em desequilíbrio. Aquele que teria sido eleito pela população, com todas as mazelas que vinham desde o Império, ata fraudada, bico de pena, falsificação de eleitor, votação de eleitor morto, mesa eleitoral receptora de votos irregular e tudo, mas isso sempre tinha acontecido e nunca tinha tido esse rompimento. O rompimento político provocou a revisão jurídica. Deu-se, então, a tomada do poder. Os generais assumiram o governo e esperaram Getúlio Vargas chegar do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Há alguns livros de história do Brasil que publicam uma foto dos militares que chegaram do Rio Grande do Sul amarrando os cavalos nos obeliscos da cidade do Rio de Janeiro, como uma demonstração de que a força chegou para tomar o poder. Instalou-se, então, um governo revolucionário. Em princípio, Getúlio Vargas e militares. Góes Monteiro era o fiel da balança do governo Vargas e da Revolução. Instalando-se um governo provisório, decretaram o fechamento de todas as casas legislativas, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado da República. Todos perderam o mandato. Aqui tem um ponto interessante para a história do Amazonas. Foi neste momento que um grande líder político da história do Amazonas, que dominava a política de 1900, desde 1900, perdeu o poder em 1930. Silvério José Neri, o responsável pelo assassinato do governador Eduardo Ribeiro. Além do fechamento, eles decretaram um processo de censura completa. Censura na imprensa, que naquele tempo eram jornais escritos, censura nos órgãos da administração pública, controle da vida dos funcionários, fiscalização geral, e aqui surge uma figura que vem até recentemente a Nova República, praticamente a Nova República, como senador da República. Estabeleceram juntas governativas estaduais e uma legislação rigorosa de controle de tudo.
tudo era centralizado na figura do Getúlio Vargas. Tudo se dirigia a ele. E ele começou a construir, então, uma imagem importante no processo político e no processo histórico do Brasil durante todos esses anos e até agora. Se vocês levantarem, tem busto do Getúlio Vargas até no cemitério e muitas pessoas o veneram como milagreiro. No São João Batista tem um, por exemplo. Quadros de ruas e becos e avenidas e praças em todo o Brasil, tem com o nome de Getúlio Vargas. Depois dessa legislação de controle, que continuou durante muito tempo, deu-se uma consequência engraçada no Amazonas. Está aqui para os alunos do ginásio Pedro II. A Revolução Ginasiana. Há, inclusive, um livro escrito pelo professor Maripiranga Monteiro, O Motim Ginasiano, 1930, ele que foi um dos revolucionários, contando como se desenrolou a deposição do diretor do ginásio. Os alunos não aceitavam o diretor do ginásio. Fizeram um grande movimento, foram para a rua, o ginásio tinha treinamento de armas, era comum, um grupo de tiro número 10, foram para a rua, promoveram uma reação, quebra-quebra, a polícia foi para cima dos ginasianos, os ginasianos resistiram, foram para dentro do colégio, expulsaram os professores, trancaram as portas, tiveram a solidariedade de alguns professores, como Álvaro Maia e Agnello Bittencourt, que era um professor importante, na época, um líder jovem importante, além, dizem, de que Álvaro era muito bonito e muito namorador. Não é pecado, né? E esse movimento ginasiano vai se inserir no movimento da Revolução de 30 no Amazonas. Por quê? Porque esses ginasianos, ao conseguirem a mudança do diretor do ginásio, conseguiram também a mudança do secretário de Educação. Projetaram o nome de um novo líder político chamado Álvaro Maia, que viria a ser governador durante 15 anos. E senador da República, deputado federal e tudo. Criou-se depois, e eles vão aparecer depois, já aqui embaixo. Criou-se, então, uma junta governativa. Francisco Pereira da Silva, que fez o projeto de lei da Zona Franca de Manaus, o Pereirinha. Pedro Henriques Cordeiro Júnior, avô da doutora Thelma Hessing, que foi juíza de direito, que está aposentada agora. E depuseram o governador Dorval Pires Porto. De uma maneira simples, sem barulho, sem reação, compareceram ao Palácio Rio Negro acompanhado de uma grande massa popular, informaram ao governador que a revolução tinha sido vitoriosa, que ele estava deposto, e saíram com ele do Palácio Rio Negro até o Hotel Central, na esquina da rua Marechal Deodoro, com a 7 de setembro, em frente à Biblioteca Pública. Colocaram ele num apartamentozinho lá e disseram muito obrigado, voltaram para o palácio e começaram a governar. Mas o povo foi para a rua. Aquela massa popular que levou a junta governativa da casa de Pedro Henrique Cordeiro Júnior, na rua Rui Barbosa, onde mora hoje o Dr. Flávio Cordeiro Antundi, casa histórica ainda, presente originalmente como era em 1930, levou o Dr. Pedro, Coronel Pedro Henriques, para tomar posse no Palácio Rio Negro, na junta. Foi este mesmo povo, esta mesma massa, que saiu de lá em passeata pela rua, quebrando as casas, invadindo as casas, assaltando jornais que eram favoráveis ao grupo político que tinha perdido o poder. E aí, um dos grandes amazonenses, Leopoldo Pérez, foi profundamente abalado. A revista Cailá, que era publicada há muito tempo por Aprígio de Menezes, foi incendiada e depredada. A casa do governador Eduardo Ribeiro, que já não era mais dele, porque estamos em 30, ele foi morto em 1900,
mas era do presidente da Assembleia, foi incendiada e um carro importado dos Estados Unidos, o que era muito raro, eram 3 veículos a motor em Manaus, este era um deles, foi incendiado. É a passeata do quebra-quebra, queima-queima. Quem fez isso, quem liderou isso? Os ginasianos. Os ginasianos tomaram os bondes e iam pelas ruas. Os bondes, primeiro eles entravam nos bondes e não pagavam a passagem. Neste dia, logo após a Revolução. Desciam dos bondes na parada, na frente das casas dos políticos que eram do governo passado, quebravam, assaltavam, jogavam pedra, tocavam fogo, voltavam, pegavam o bonde e iam passear pela cidade gritando e cantando o hino da Revolução. Vocês não façam isso hoje. Nesse momento, após a junta governativa, assume o coronel Floriano Machado, que vai ter um papel muito curto no governo, mas muito importante na política, porque é ele que indica o nome de Álvaro Maia para interventor. O Álvaro é nomeado e logo em seguida é demitido, porque aposentou 3 desembargadores. E por que ele fez isso? E 3 desembargadores de prestígio e de fama. É o caso Eneida. Eneida era uma vendedora de farmácia, uma recepcionista de balcão de farmácia do centro da cidade, que teria sido, vejam a expressão técnico-jurídica, deflorada por um prefeito de um município colombiano que passava por Manaus, em frente ao clube municipal, hoje centro da cidade. Naquela época, um lugar ermo. Foi preso, apresentaram habeas corpus, o tribunal reuniu e concedeu habeas corpus. Soltaram o colombiano, a população se revoltou, foi para frente do Palácio Rio Negro exigindo do governador, que era o interventor, Álvaro Maia, uma posição rigorosa contra a justiça. E ele demitiu, aposentou 3 desembargadores. Um deles vai estar aqui, daqui a pouquinho, na instalação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Com essa saída, vem o interventor Rogério Coimbra, que era militar da Marinha, e que dividia o poder com Valdemar Pedrosa, um dos homens íntegros, um dos juristas mais importantes do Amazonas, que tem uma tradição histórica. E depois, o general, que na época era capitão, Nelson de Mello, que atrapalhou a instalação da justiça eleitoral e que atrapalhou a primeira eleição de 1933. Nós vamos ver já por quê. Nesse mesmo momento, São Paulo reagia. Por que São Paulo reagia? 2 grandes motivações. A primeira delas, porque o presidente da República, que teria sido eleito, Júlio Prestes, que não assumiu, era paulista. Então, São Paulo estava prejudicado politicamente. E a segunda delas, porque o Getúlio Vargas, que nomeava o interventor, que era o governador do Estado, escolhia quem ele queria. E em São Paulo ele não colocava nenhum paulista. Era sempre uma pessoa de fora. Para tentar estabelecer um controle político do Estado. Isso não acontecia só lá, porque Floriano Machado era amazonense, Álvaro Maia era amazonense, mas Rogério Coimbra não era amazonense, Nelson de Mello não era amazonense. Mas São Paulo reagia. E reclamava uma constituinte. Queria que ele convocasse uma Assembleia Constituinte. As disputas internas no governo Vargas, que começaram aí e que vão à morte dele em 1954, Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra e Oswaldo Aranha, tentando contornar toda a resistência militar contra Vargas, porque Vargas estava se transformando no ditador e os militares estavam perdendo espaço no processo administrativo e político do governo. Mas ele convoca eleições constituintes para tentar conter a rejeição paulista.
não contém. São Paulo deflagra, então, o que se estuda hoje na história do Brasil como Revolução Constitucionalista de 1932. Constitucionalista por quê? Porque era um movimento revolucionário em São Paulo, pleiteando que o presidente Vargas, à época, presidente do governo provisório, convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte para restabelecer o processo democrático do país. Esta revolução chega a Manaus, chega a Itacoatiara. Revolução no norte, a partir de Óbidos, passa por Itacoatiara e pretendia chegar a Manaus. Neste momento, surgem duas figuras muito importantes da nossa história, pouco tratadas. Valdemar Pedrosa, que era o interventor em exercício, e Alexandre Carvalho Leal, que depois foi prefeito de Manaus, que enfrentaram os revoltosos de 32, vindos de São Paulo, vindos de Óbidos, entre Manaus e Itacoatiara, onde foi realizada a famosa Batalha Naval de Itacoatiara. É uma batalha tão importante que a Marinha do Brasil não tinha esse registro porque ela demorou pouco menos de 5 minutos. Um navio abarroou contra o outro, afundou o outro e encerrou a batalha na frente de Itacoatiara. Mas os itacoatiarenses gostam de ressaltar a Batalha Naval de Itacoatiara. Por que ela está aqui? Vocês podem dizer, esse camarada está inventando história. Ela está aqui porque foi essa batalha, com o afundamento do Aquidabã, que provocou o retardamento da instalação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, porque neste navio vinha toda a documentação necessária para uso do tribunal. Vamos explicar. O Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, ele decidiu que iria imprimir no Rio de Janeiro todos os papéis necessários à Justiça Eleitoral do Brasil. E iria distribuir isso. Mas não chegava no Amazonas. Ora, se hoje ainda é difícil, imagina em 1932. O que vinha, expedido por um boletim eleitoral que está apresentado aqui no livro, foi para o fundo na Batalha Naval de Itacoatiara. E aí, o desembargador Antero, presidente do tribunal e vice-presidente do Tribunal de Justiça, teve que solicitar autorização para mandar imprimir esses materiais aqui. Esse negócio a Marilza levantou e colocou muito bem no trabalho que ela fez aqui no eleitoral. Não estou dizendo nenhuma novidade para quem é da casa. Vamos lá? Essa reação de Vargas precisou se estender. Reação a quê e a quem? A São Paulo e aos paulistas. A Revolução Constitucionalista. Por isso ele publicou um código eleitoral. No código ele cria a justiça eleitoral. Ele convocou as eleições constituintes federais. Organizou e reorganizou partidos políticos. Estabeleceu regras para esses partidos se reorganizarem. Formalizou os sindicatos e criou o Ministério do Trabalho. Aqui ele começou um problema grave que se estende. O controle do governo federal sobre o sindicalismo brasileiro. Aqui iniciou-se uma reação, inclusive do meu pai, presidente do Sindicato dos Marítimos, que era a maior categoria da cidade, porque Manaus dependia de navios, de uso do porto, de embarcadiços, contra o controle do governo federal sobre os sindicatos. E, ao mesmo tempo, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que sindicatos não poderiam fazer despesas político-partidárias. Não eram partidos e não poderiam financiar campanhas políticas. Os sindicatos foram se organizando, o Ministério do Trabalho foi estabelecendo o controle que tem até hoje. A partir da expedição das cartas sindicais, que é a primeira forma de controle que eles têm sobre a gestão sindical. E aí vem surgir depois, e vale a pena alguém querer estudar isso,
eu não estudei, mas acho que é um tema interessante, estudar os pelegos. Pelegos são os líderes sindicais vinculados aos governos e subordinados ao governo, fingindo que estão defendendo o interesse dos trabalhadores. Vamos lá? Para criar o Código Eleitoral de 32, as justificativas da Revolução eram fraude nas eleições, corrupção e enfraquecimento da democracia. Tinham toda a razão. Toda a razão. As bandeiras da Revolução eram moralização das eleições, eliminação do arbítrio e influência dos coronéis. Essa influência dos coronéis eram os donos de terra no Nordeste e os donos de seringais, de rios de seringais na Amazônia, que controlavam o poder sem estar no poder. Controlavam o governo sem estarem no governo. Quem vai ser eleito prefeito de Irunepé? Tinha que, em homenagem ao meu amigo Leilão Barroso, tinha que passar pela família Barroso, tinha que passar pela família Mendes. Estou errado, Leilão? Até hoje é assim. Em Quari, quem ia ser? Tinha que passar pela família tal, pela família qual. Em Itacoatiara, pela família tal. Em Parintins. Essas famílias eram os oligarcas do interior. Eram os coronéis. E esses coronéis não faziam tanto mal ao poder público nem à sociedade como os de hoje fazem, eu penso. O código foi considerado um código avançado, extinguiu a comissão de poderes. Para que vocês tenham uma ideia, essa comissão de poderes, ao tempo de 1900 a 1930, no Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, era controlada pelo Silvério Neri, no caso do Amazonas. E nenhum adversário político do Silvério Neri, que se apresentou como vencedor da eleição, nenhum tomou posse. Eduardo Ribeiro, Antônio Bittencourt, Adriano Jorge, Leodoro Balbi, todos eram desconsiderados pela comissão de poderes. O Eduardo Ribeiro foi 2 vezes eleito senador e não tomou posse nenhuma. Não diminuiu a reação de São Paulo. Mesmo o código, mesmo a convocação da Constituinte, mesmo sendo um código avançado para a época, ele não diminuiu a reação de São Paulo. Foi constitucionalizado em 34 e foi decaído em 37, porque em 37, com o Estado Novo, tudo que era democrático foi para o esgoto. Vamos lá? Fernando Wittek da Cunha tem uma síntese desse cenário da época. O Código Eleitoral foi fruto da necessidade de regeneração dos costumes políticos, proclamada pela Revolução de 30, traidora de muitos de seus objetivos. Ele aqui mostra 3 coisas. Necessidade de regeneração de costumes, verdade. Havia, desde o Império, tudo era inseguro. Nada que se apresentasse como resultado político eleitoral era confiável. Proclamado pela... Volta um instantinho, por favor. Proclamado pela Revolução de 30, essa necessidade de regeneração dos costumes foi uma das bandeiras políticas da campanha da Aliança Liberal, que viajou pelo Brasil lançando o nome do Getúlio Vargas. E, mesmo assim, a Revolução e Getúlio traiu os outros objetivos de reforma social, de eleição imediata, porque o Getúlio ficou de 30 a 45 mandando sozinho. De vez em quando falava com o Góes Monteiro, quando ele deixou de falar, o Góes Monteiro deu um golpe nele e tirou em 45. Ele só saiu em 45 porque brigou com o Góes Monteiro. E o Góes Monteiro botou o Dutra. Depois eles se entenderam de novo e o Getúlio voltou. Que inovações o Código Eleitoral trouxe? A justiça eleitoral, o voto secreto, urna, gabinete indevassável, representação proporcional, voto obrigatório, voto feminino, máquina de votar. Isso que vocês estão vendo hoje. Não é que tenha sido implantado em 32, mas foi pensado em 32.
Foi cogitado em 32. Candidatos que podiam vir por partido, por aliança de partidos, que hoje a gente chama de coligação ou federação, grupo de eleitores e avulso. Podia ter um candidato que dissesse: eu não tenho partido, mas eu sou eleitor, eu quero ser candidato a prefeito, a governador, a deputado, a senador. O título de eleitor pela primeira vez com foto e impressão digital. Aliás, eu prometi para a Marilza, está aqui, originais dos documentos para o memorial do tribunal. Eles estão no livro, mas vão ficar aqui em originais que o meu pai guardou, a título de inscrição de um filiado no Partido Trabalhista Amazonense, com todos os dados para o registro na Justiça Eleitoral. Minutas a lápis que os trabalhadores fizeram para orientar no interior os interessados na organização do partido em como requerer ao juiz eleitoral a inscrição eleitoral, a qualificação eleitoral. Vejam a dificuldade com que os trabalhadores lutaram e vocês vão ver o que eles conseguiram. Outro modelo de requerimento que eles mandavam para o interior também a lápis. E aqui uma preciosidade guardada nos arquivos do meu pai, que está no livro, que é a carta de identidade do eleitor. É o título de eleitor com foto e impressão digital, primeiro sistema, primeira tentativa de controle contra a corrupção no processo de votação. Só não tinha como conferir a digital na hora, que hoje tem. Desse título, eu ainda guardo o do meu pai, sobre o número 1961. Ele foi o eleitor número 1961. Você vai receber isso e vai guardar. E com carinho. Depois eu também vou lhe passar cópias de atas do partido e uma série de documentos. Eu fico emocionado porque isso representa um pedaço da minha família. Vejam que as inovações no Código Eleitoral, elas são favoráveis ao equilíbrio do processo. Quando você vê aqui o voto feminino, pode parecer que não é nada. Havia uma campanha gigante pelo país, feita pelas senhoras, esposas de ministros, de advogados, de desembargadores, de juízes. Não eram as mulheres simples que faziam essa campanha pelo feminismo. Aqui, por exemplo, era a professora Raimunda Chevalier, esposa do professor José Chevalier, mãe do Ramayana de Chevalier, grande jornalista depois e grande médico da Polícia Militar. Mas o resultado não foi tão favorável. No livro eu indico as primeiras mulheres inscritas como eleitoras, dou o nome delas, e vocês vão ver por que se consegue isso hoje numa pesquisa histórica. O título de eleitor é um avanço, mas não era um avanço considerarmos a inscrição de candidatos por grupos de eleitores ou de maneira avulsa. Descredenciava os partidos políticos. Desmentia a importância dos partidos políticos. Razões práticas para a justiça eleitoral existir. A insegurança do resultado das eleições. O Tribunal Eleitoral Tcheco, em 1920, foi o primeiro exemplo de tribunal eleitoral, portanto, um tribunal específico como é esse, para cuidar do processo eletivo. A crise política histórica e a baixa competitividade eleitoral é o que está se dando hoje. Um grupo muito pequeno de pessoas se interessa em ser candidato. Crise política histórica, portanto, não tinha renovação dos candidatos. Os mesmos. O resultado eleitoral de 1930.
Júlio Prestes não ganhou, Getúlio ganhou e não levou, mas não convenceu. Coronelismo, o controle político eleitoral. Imaginem o que era o sujeito votar em, vou de novo lá para Canutama, uma cidade pequena, 300 habitantes, 500 habitantes, 50 eleitores, 20 eleitores. Era uma família só que decidia. E a Comissão de Verificação de Poderes. Famigerada comissão estava em tudo que era motivo para modernizar o processo eleitoral. Vamos lá? Razões teóricas. Aquelas eram as razões práticas, aquilo que no cotidiano aparecia muito. Ampla reforma política, defesa de mecanismos democráticos, validação dos votos, lema da Aliança Liberal, representação e justiça, e instituição isenta, administrativa e judicial. Por que isso? Quem fazia do cidadão eleitor? No Império, a Igreja Católica. Todas as eleições eram dentro da catedral, o que não impedia de, do lado de fora, os adversários do governo que estava pretendendo se manter, comparecerem de arma em punho, ter tiroteio, jogar a urna dentro d'água, o índio sumir com a urna, a canoa afundar. Isso também se repetiu até recentemente. Tem gente aqui que deve ter acompanhado essas notícias dentro do próprio tribunal. Instituição isenta do ponto de vista administrativo, porque a justiça passou a fazer da qualificação do eleitor a proclamação do eleito e ao exame dos recursos sobre essa eleição. Tudo passou a ser submetido a uma justiça especializada e a uma justiça federal. Ok? Que atribuições tinha a Justiça Eleitoral? Cumprir as decisões superiores, organizar a secretaria, nomear servidores e cartorários, decidir processos e julgar crimes eleitorais, julgar recursos contra as decisões de juízes, habeas corpus em matéria eleitoral, publicar lista de eleitores e resoluções, apurar votos e proclamar os eleitos. Aqui, publicar listas foi o que nos permitiu encontrar o nome dos eleitores, inclusive do meu pai, e o registro que ele recebeu na Justiça. E o nome das primeiras mulheres inscritas como eleitoras. Porque o tribunal, diariamente, era obrigado a publicar nos jornais comuns da cidade, o principal era o Jornal do Comércio, a publicar a lista das pessoas que tinham se apresentado para inscrição como eleitores. Com que objetivo? Com o objetivo de permitir a impugnação em 5 dias. Hoje você não tem essa ampla possibilidade de impugnação, porque as listas não estão mais disponíveis desta forma, tão desabridamente disponíveis. E as resoluções do próprio tribunal. Vamos lá? Era uma justiça federal, magistratura especial de 3 instâncias, 2 anos de exercício, permitida a recusa para uma renovação. O juiz, que era chamado a renovar o período eleitoral, podia dizer, não, não quero. Composição de 8 membros no Tribunal Superior e nos regionais, 6 membros. Ora, hoje nós somos 7. Como é que se decidia com 6? Reanimação dos partidos políticos, mas um problema grave. Vejam aqui. Prazo para a organização da Justiça Eleitoral, de 24 de fevereiro a 3 de maio de 33. Pouco mais de um ano para organizar a justiça, qualificar eleitores, criar as zonas eleitorais, lotear ou distribuir os eleitores, compor as mesas receptoras, realizar a inscrição de partidos, regularização partidária, julgar os processos todos e realizar a eleição. Mas no TRE Amazonas ainda foi menor o prazo. Vamos lá? Nós tivemos então uma composição.
o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça do Amazonas, nome que tinha o Tribunal de Justiça atual, o vice-presidente se tornou presidente do Tribunal Eleitoral. Mais 2 desembargadores escolhidos por sorteio, um juiz federal e 2 de livre nomeação do presidente da República. Aqui, um sistema de controle pessoal do Getúlio Vargas sobre a justiça eleitoral. Não precisava ser advogado. Era pessoa ilibada. E ele escolhia quem ele queria. E ele escolheu para cá 2 advogados importantes, o diretor da Faculdade de Direito à época, e todos 2, membros do movimento espírita amazonense. Por quê? Eu não sei. O tribunal promoveu o alistamento de eleitores, organizou as zonas eleitorais, regularizou os partidos, promoveu a inscrição de candidatos e realizou o pleito. Cumpriu à risca, com muita dificuldade. A Marilza mostra isso no trabalho que ela desenvolveu com muita competência. Toda essa rotina que foi vencida em prazo recorde. A sede do tribunal era emprestada, foi no alto da Biblioteca Pública. Foram feitas 16 zonas eleitorais no estado, uma na capital, pretenderam mais uma, mas não conseguiram. Juiz federal como vice-presidente. Hoje é um desembargador que é vice-presidente e corregedor. Aqui era o juiz federal. Falta de pessoal qualificado, falta de material de expediente imobiliário. Foi uma agonia para arranjar mesa, cadeira para montar o tribunal. Vamos lá? Como era feita a qualificação? Como era que o indivíduo se tornava eleitor? Primeiro era 21 anos. Menos de 21, nada. A grande maioria dos estudantes que está aqui não teria essa possibilidade de exercer o direito e o dever do voto. Mas, em razão do prazo, e também num sistema de controle de quem seriam os eleitores, é possível imaginar isso do ponto de vista jurídico e histórico, estabeleceu-se a qualificação ex officio, feita a partir de lista das repartições públicas, professores, profissionais liberais, comerciantes, reservistas de primeira categoria e membros do Exército Brasileiro. Essas listas eram enviadas para o tribunal e as pessoas que eram integrantes dessas categorias, querendo ou não querendo, se tornaram eleitores. Obrigatoriamente. Eleitor de cabresto. Não tinha o voto de cabresto? Esse era o eleitor de cabresto. Também essa qualificação poderia ser requerida. A pessoa manifestava o interesse de ser eleitor. Requerimento com firma reconhecida, a idade, naturalidade, filiação, endereço, estado civil, profissão, quitação militar, prova de maioridade e nacionalidade. Vamos lá? Tinha que ter 3 fotos de cabeça descoberta e de frente. Uma vez eu dando aula na UEA, um curso de pós de Direito Eleitoral, quando botei esse negócio de cabeça descoberta, eu falei, mas que negócio é esse? É porque era hábito das pessoas andarem com chapéu. Todos os homens, e aqui a gente fala em eleitor maciçamente masculinos, porque as mulheres também que se interessaram foram muito poucas, né? Andavam de cabeça coberta. Então era preciso dizer cabeça descoberta e de frente. Ficha datiloscópica em 3 vias. Eu até ia trazer uma das fichas, eu tenho umas fichas, não sei se vocês têm aí, tem? É a ficha em que é feita a identificação das digitais de todos os dedos do eleitor. A Polícia Civil faz isso para tirar a carteira de identidade, né? 3 vias do título de eleitor. O título era expedido em 3 vias. Impugnação em 5 dias e uma coisa, um outro sistema de controle do governo federal. Um outro sistema de controle do Getúlio Vargas. Democrático, pero não muito, não? Registro do eleitor na delegacia de polícia. O cidadão recebia essa carteira e tinha que comparecer à delegacia de polícia para se cadastrar
como eleitor. Onde mora o eleitor fulano de tal, onde vota o eleitor fulano de tal, qual é a idade dele, onde ele trabalha. Não era um controle político? Impedidos de inscrição, mendigos, analfabetos e praças de pré, soldados. Até hoje, essa regra em relação aos soldados permanece. Vamos lá? Dificuldades para o alistamento. Essas dificuldades, elas estão identificadas numa enormidade de correspondências reunidas pelo meu pai e por Antônio Vasconcelos, que foram os dois grandes líderes do Partido Trabalhista Amazonense, junto com Luiz Tirelli, e como depois, não sei se vocês sabem disso, aqui a turma do tribunal, o desembargador Felizmino Soares. O desembargador Felizmino Soares era mestre carpinteiro, e como tal integrava o sindicato de carpintaria, e integrou esse partido e depois se tornou desembargador. Eles reclamam nas correspondências, sobretudo no interior, o pagamento da taxa de 8 mil réis. Hoje a justiça eleitoral é gratuita, em todas as suas fases. Fotografia 3x4, não tinha fotógrafo no interior. O grande problema do interior para fazer o registro do eleitor era pedir do partido quando vem o fotógrafo, para fazer a foto dos candidatos, dos eleitores, dos cidadãos que queriam se tornar eleitores. Falta de pessoal e de ficha datiloscópica. Por quê? Porque essas fichas vinham no navio da Batalha Naval de Taquatiara, que foi para o fundo. E o Tribunal Regional Eleitoral precisou mandar imprimir aqui, mas precisou receber o modelo mandado pelo Tribunal Superior Eleitoral para poder fazer a impressão local. Falta de material padrão, como talões de qualificação emitidos do Rio de Janeiro. Em que prazo o Tribunal Eleitoral do Amazonas teve que fazer tudo, realizar eleições? De 13 de agosto de 32 a 3 de maio de 33, o dia da eleição. Foram os heróis. Mas, evidentemente, que não estamos falando de 2 milhões e 400 habitantes, nem de 2 milhões de eleitores. 2 milhões hoje? 2 e um quebrado. Pois é, vamos já ver. O registro dos candidatos e o processo de votação. O registro era até 5 dias antes da eleição. Deus nos livre hoje desse desastre. Vocês já imaginaram a agonia que vocês iam sofrer? Partido, coligação, avulso ou em mais de uma lista. O que é isso em mais de uma lista? Nós vamos já mostrar na prática o que era mais de uma lista. Mas é uma coisa curiosa, que é impensável hoje. É impensável hoje. Voto em sobrecarta oficial, uniforme, opaca e numerada. Esse opaca, ele é muito interessante porque ele quer dizer um envelope que não seja transparente, cujo papel que está dentro, que é a cédula, não pudesse ser visto. E ele, essa condição de opaca, vai anular adiante muitos votos na segunda eleição realizada pelo Tribunal Eleitoral. O envelope não opaco. Isolamento do eleitor para votar. Pela primeira vez, o eleitor ia poder chegar num cantinho da sala, ninguém ia estar perto dele, e ele ia dali, naquela posição, reservadamente, depositar o seu voto. O que não quer dizer que o voto já não tivesse vindo pronto para ele. Verificação da identidade da sobrecarta. Essa sobrecarta opaca, ela era verificada, numerada, pela numeração e assinatura do mesário. Era o sistema de controle para ver se não era um documento trazido externamente. Urna para recebimento de votos. A votação era em 2 turnos. Você votava
separadamente, na mesma cédula, para o candidato, escrevendo o nome. Lembra-se? Franco do Washington Stefano de Almeida Stefano? Fácil. Pode escrever agora aí. E votava na legenda, que era a sigla do partido. Você escrevia PTA, ou escrevia PL, ou escrevia PRA, Partido Republicano. Não tinha número de partido. Era a sigla do partido. Primeiro turno, eleitos por quociente eleitoral. Quem alcançava o quociente eleitoral, da votação que era feita na cédula, quando você escrevia o nome do candidato, estava eleito. O primeiro nome da cédula. Na ordem de votação, os demais por quociente eleitoral. O segundo nome alcançou o quociente eleitoral? Alcançou, então ele é o segundo. O terceiro alcançou? Alcançou, ele é o terceiro. O quarto alcançou? Alcançou, ele é o quarto. O quinto não alcançou, então ele vai para o segundo turno. Ele vai para a contagem proporcional por legenda. Não é muito diferente do processo atual. Apenas o cálculo, a forma do cálculo era diferente. Candidato em várias listas, eleito pelo de mais votos. O candidato poderia estar em 2 partidos, vamos dizer assim, em 2 listas de candidaturas, ou em 3. O Getúlio Vargas foi eleito senador da República por 5 estados brasileiros numa eleição, depois de 30. 5. Ele era obrigado a escolher qual? Aquele em que ele teve mais votos. Ele passaria a ser eleito pela lista em que ele foi votado mais vezes. Eleito em primeiro turno, obtido o quociente eleitoral na lista registrada. Eleito em segundo turno, os outros mais votados até completar as vagas. Ia contando pela legenda até completar as vagas a serem ocupadas. Voto na máquina. Dispensaria o voto em cédula. O eleitor podia votar em primeiro turno em mais de um candidato e no segundo turno só até o número de vagas. Isso aqui parecia votação do BBB. Todo mundo apressado votando várias vezes. Isso não se configurou porque essa máquina não foi implantada. Veio a ser implantada pela primeira vez em 1996, se não me falha a memória. Isso? Mesa receptora. Precisava ser eleitor, olhem lá a complicação, e de preferência magistrado, promotor, professor, detentor de curso superior, serventuário de justiça, advogado ou contribuinte do imposto direto, o imposto de renda. Não ser demissível adjuto nem juiz eleitoral. Aqui é interessante, você vê como era a exclusão. Era um controle pelas elites. O trabalhador, o representante do sindicato, o povo não tinha o direito de estar na mesa receptora de votos. Seria isto mais um controle político do processo? Não ser demissível adjuto, funcionário público de cargo atualmente chamado de cargo em comissão. Na época tinha extranumerário, tinha outras formas de exercício provisório de serviço público. E aqui tem um caso interessante que vocês vão ver já adiante a aplicação desta regra impeditiva de composição de mesa receptora na eleição de 33. No Amazonas, se organizaram para eleição o Partido Trabalhista Amazonense, e aqui eu falo de todos, embora concentre mais no Partido Trabalhista, Partido Republicano do Amazonas, que era o do Silvério Neri, e o do governador Dorval Porto, Partido Liberal, 3 legendas. O artigo 58 do Código de 32 permitia essas legendas, que era o grupo de pessoas que se reuniam interessadas em ter um candidato. Avante Candidato, União Cívica do Amazonas e União do Amazonas. Essa União Cívica correspondia também à União Cívica do Brasil, que era um sistema controlado pelo Clube 3 de Outubro, que era o clube dos militares que fizeram a Revolução de 30 e que se opuseram ao Getúlio Vargas. Depois se opuseram ao Getúlio Vargas. Ok? Inscritos para a eleição, a Coligação Trabalhista Liberal, a União Cívica Amazonense, Avante Candidato e União Amazonense.
O Partido Republicano ficou numa composição entre esses dois nomes aqui, entre esses dois grupos, apresentou candidato, mas não se integrou à coligação. Vamos lá? Candidatos inscritos: Trabalhista Liberal, Luiz Tirelli, Leopoldo Neri, Marciano Armon, vocês passam aí pela rua, ele foi prefeito de Manaus, e Ribeiro Júnior, o homem da Revolução de 24. Pela União Cívica, Cunha Melo, Álvaro Maia, Aristides Maia e Alfredo da Mata, grande médico, figura importante, que foi depois político. Avante candidato, Vivaldo Lima, foi quem criou o estádio Vivaldo Lima, foi presidente do Nacional, presidente do Fast Club. União, Ribeiro Júnior, Álvaro Maia, Aurélio Amorim, que era general, e Leopoldo Neri. Por que o Aurélio Amorim veio para cá? Ele pretendeu entrar no Partido Trabalhista, mas os sindicalistas não deixaram. General aqui? Não. Aí ele correu para uma outra composição. Mas eles responderam de uma maneira inteligente. Eu junto aqui o telegrama em que o Tirelli comunica, o Tirelli, meu pai e o Antônio Vasconcelos, comunicam ao general Aurélio Amorim que, infelizmente, a solicitação dele chegou depois do prazo. O partido já tinha feito a reunião e feito a ata em que os nomes dos candidatos foram homologados e o pedido dele chegou depois dessa data. Deve ter sido, pode não ter sido, nunca se sabe. Vejam aqui aquela história de que o cara pode estar em duas listas. Você tem o Leopoldo Neri em duas listas e o Ribeiro Júnior em duas listas. Primeira candidatura vetada. É interessante, eu tenho inclusive o recurso do governador Durval Porto apresentado, ele publicou depois um livro sobre isso, um folheto sobre isso. O fundamento foi suspensão de direitos políticos pela Revolução. Ele era governador, foi deposto, o Getúlio fez um decreto dizendo que quem tivesse sido deposto não podia ser candidato. Estava com direito suspenso. Uma forma que depois foi usada pela Revolução de 64. Decisão regional. Acolheu o impedimento, o recurso foi para o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, não teve êxito. Ele estava inscrito como eleitor ex officio, Durval Pires Porto, ele foi deputado, prefeito de Manaus, governador deposto pela Revolução. A respeito dele tem um fato curioso. O professor Agnello Bittencourt, ao escrever a biografia dele, diz que ele era um político muito hábil. Prometia cargo para todo mundo e não dava a ninguém. Eleições de maio de 33. Vejam, que facilidade. Estamos falando de 2 milhões, eu venho aqui com 4 mil. 4.880 eleitores inscritos, 4.380 reconhecidos em condição de votar, 3.497 compareceram às urnas, 3.289 foram votos válidos. E aqui tem a primeira impugnação e anulação de urnas. Impugnação de votos e anulação de urnas. Em Maués e Floriano Peixoto, que era Boca do Acre, atual Boca do Acre. Para eleger 4 deputados federais para uma Assembleia Constituinte de 214 membros. São Paulo tinha a grande maioria, Minas Gerais outra. Rio de Janeiro também. Quero fazer aqui um comparativo. 4.880 eleitores inscritos, 4.383 reconhecidos, para uma população de 400 mil habitantes. No Estado. Mas não pensem que operar uma eleição desta maneira, com este contingente de eleitores, era por isso fácil. As distâncias, as dificuldades de comunicação, as dificuldades de acesso, de transporte de urna, de transporte de material. Imaginem isso em 1933, com um interventor como Nelson de Mello, criando obstáculo para os partidos democráticos e impondo a candidatura do governo federal. Há inúmeras reclamações e há inúmeros documentos aqui mostrando essa postura do Nelson de Mello. Aliás, o Nelson de Mello era chefe de polícia em Pernambuco, no Recife, quando foi escolhido interventor no Amazonas, porque os políticos do Amazonas não conseguiam se entender em quem deveria
suceder Antônio Rogério Coimbra. É igual, né? Resultado da eleição: grave interferência do governo, principalmente do Nelson de Mello e do secretário do governo, que era irmão dele. Interferência da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aqui é Luísio Ferreira, um militar vinculado a Getúlio, que fazia um contraponto opondo-se às lideranças locais. Na verdade, ele pretendia ser sempre o principal líder político, não era, mas ele era sempre reconduzido a diretor da estrada de ferro Madeira Mamoré, portanto, de alto poder aquisitivo, de alta influência. E ele que provocou a nulidade nessas urnas de Maués e de Boca do Acre. Anulação das urnas, mudança dos eleitos. Quando anulou os votos de urnas de Maués e urnas de Boca do Acre, o Ribeiro Júnior, que tinha sido eleito, e eleito pelo Partido Trabalhista Amazonense, que era uma das listas de candidatos, perdeu o lugar para o Alfredo da Mata, que era do Grupo Socialista. Imaginem aqui uma coisa, que até surpreendeu o próprio. Eu mostro aqui que o Partido Socialista do Amazonas era integrado, entre outros, pelo Álvaro Maia, pelo Arthur Reis, que foi governador, professor Arthur Reis. Quando eu mostrei isso para ele, olha aqui, mestre, que eu descobri, ó, você vai cascavelhar o que não deve? Essa anulação de votos mudou os eleitos, excluiu o candidato do PTA. Com isso, promoveu um reequilíbrio de forças políticas, porque quem entrou foi o Alfredo da Mata, e aí ficou Cunha Mello, Álvaro Maia e Alfredo da Mata do mesmo grupo político. E os trabalhistas, que tinham eleito 2, ficaram apenas com 1, que foi, entretanto, o melhor constituinte do Amazonas em 1934. Foram mais de 40 sessões realizadas pelo Tribunal Eleitoral no curso desse processo eleitoral da primeira eleição realizada no Estado. Vamos lá? Tivemos, então, anulação em Maués e Floriano Peixoto. Qual foi o fundamento? Mesas receptoras presididas por funcionários sem estabilidade e por candidato. Um candidato se assanhou e presidiu uma mesa receptora de votos. Não, por que não? Eu vi muito candidato não presidir mesa apuradora, mas ficar colado na mesa apuradora e dizer para mim, não, pode deixar, eu tomo conta dos teus votos. Na verdade, ele estava botando todos os votos para ele. Recente, antes do voto eletrônico. Implicação, mudança do quadro de eleitos. Conclusão, não realização de novas eleições e prejuízo ao Partido Trabalhista Amazonense, que teria 2 deputados e só teve 1 deputado. Deputados eleitos, Luiz Tirelli e Ribeiro Júnior, que depois chegou a ser diplomado pelo Tribunal do Amazonas, e esse diploma foi cassado no Tribunal Superior. União Cívica, Álvaro Maia e Cunha Mello, que já tinham sido eleitos, e Alfredo da Mata, que entrou no lugar do Ribeiro Júnior. Os outros 2 partidos, ou todas as 2 legendas, não elegeram nenhum candidato. Queria deixar com vocês uma proposta dessa reflexão. Composição da justiça eleitoral à época e agora, e a evolução que isso atravessou. Da legislação eleitoral, que parecia simples e que hoje é complexa, ou não é? Acho que sim. São inúmeras resoluções, a maioria delas repetindo as leis. Estrutura da justiça eleitoral é incomparavelmente diferente. Até mesmo quando eu comecei a advogar, em 1974, a sede do tribunal na José Clemente, ou na Eduardo Ribeiro, enfim, ou na Epaminondas, completamente diferente. Organização e quantidade de partidos políticos, nem se fala. Nós falamos ali em 4 partidos. Hoje nós temos, sei lá, 100 e tantos, talvez. Qualificação do eleitor, um processo muito mais simples, dinâmico, moderno, rápido. Vocês acabaram aí de ter a oportunidade de se inscrever como eleitores.
de uma maneira simples, gratuita, eletrônica, de transferência de sessão, se precisarem, se mudarem de endereço. Inscrição de candidatos, toda ela eletrônica, automática, de fácil conferência, incorruptível. Processo de votação, segurança do voto e apuração. Eu aqui quero falar sobretudo aos mais jovens. Recentemente, o país atravessou um momento complexo, com reações de grupos políticos contra o processo de votação em urna eletrônica. Eu quero dizer a vocês, do alto dos meus 40 anos de idade, nem de advocacia são 50. Esse ano eu completo 50 anos de formado, junto com o desembargador João Simões, por exemplo, da minha turma. Mas eu quero dizer a vocês que isso não deve influenciá-los. O processo eleitoral em votação em urna eletrônica é rigorosamente seguro e justo. E eu vou dar um exemplo que sucedeu comigo próprio. Eu fui candidato em 3 eleições. Ganhei 2 como vereador de Manaus, fui relator da lei orgânica e fui candidato a deputado estadual. Dormi com 6.013 votos na frente do seguinte. Amanheci com 8 votos atrás do último. Fui tornado o primeiro suplente. E os autores dessa intervenção indevida no processo de apuração eleitoral no interior se elegeram e alguns ainda estão aí com mandato. Hoje isso é impossível. Rigorosamente impossível. As urnas emitem uma zerésima que comprova que elas estão desocupadas, sem registro. E depois emitem um boletim de urna no final, que é afixado e entregue aos partidos, que comprova quantos votaram, quantos eleitores compareceram, quantos votos foram depositados eletronicamente. A transmissão desses dados é numa velocidade da luz, praticamente. Impossível de intervenção. Não sou eu a autoridade melhor para falar nisso. O colega que vai me seguir, por certo, vai falar. Portanto, a falácia da inconsistência das urnas eletrônicas não deve estar presente nem por suspeita na avaliação dos novos eleitores. Eu posso dizer aos senhores que o processo de apuração a que éramos submetidos anteriormente era criminoso. Um copo de plástico, daqueles que se usa para tomar água, era usado para transportar dinheiro e colocar na mesa dos mesários que estavam apurando os votos. Muitas mesas apuradoras eram as mesmas pessoas em todas as eleições e ganhavam votos naquela mesa os mesmos candidatos. Estou falando aos senhores do alto dos meus 73 anos. Momento em que o meu amigo Gilberto Freire dizia que passa a ser permitido dizer tudo. Não tenho como omitir essa minha experiência. Tenho gravado o nome e as imagens das pessoas que praticavam esses atos à revelia da justiça. Não havia quem pudesse controlar na escola técnica, e eu vou encerrar aqui, na escola técnica, para citar, por exemplo, ou na sede do Nacional, quando alguém resolvia desligar a luz, a energia, em pleno processo de apuração. Lembro de juízes honradíssimos, desesperados com essa situação, nas eleições de 86, por exemplo, nas eleições de 74. Estou falando aos senhores porque eu trabalhei em eleições desde 1974 como advogado. Em todas, à exceção da última. Então, tenho alguma experiência. Quero dizer aos ginasianos, fiquei muito feliz de encontrar vocês.
Eu já estive aí e gostaria muito de continuar na idade de vocês. E sei que vocês estão com muita pressa de chegar onde eu estou. Chegarão. É possível. Todos podem. Mas não precisa correr, porque depois vocês vão ter muita saudade desse tempo. Muito obrigado, bom dia e um abraço.